Carlo Rizzi é um personagem de O Poderoso Chefão que tem um papel significativo na trama. Ele é interpretado por Gianni Russo. Na história, ele é um ítalo-americano que se torna genro de Vito ao se casar com Connie Corleone. Então vamos lá. No filme sugere que ele e Sonny se encontraram e se tornaram amigos antes de Carlo começar a namorar Connie. Esse encontro é presumido como sendo um dos muitos eventos sociais e reuniões da comunidade italo-americana em Nova York, onde ambos poderiam ter se cruzado. Vito Corleone, sempre muito perspicaz, nunca gostou totalmente de Carlo Rizzi e desconfiava de suas intenções. O Dom acreditava que Carlo se casou com Connie mais por interesse do que por amor genuíno. Esse sentimento de desconfiança é evidenciado em várias ocasiões ao longo da história. Conhecendo bem o caráter das pessoas, rapidamente percebeu que Carlo não tinha a mesma lealdade ou honra que ele esperava de alguém que se casasse com sua filha. Ele suspeitava que Carlo estava mais interessado nos benefícios de estar ligado à poderosa família Corleone do que em um relacionamento sincero com Connie. Embora nunca tenha rejeitado abertamente Carlo, manteve uma certa distância e nunca lhe deu responsabilidades significativas dentro dos negócios da família. Isso demonstra a falta de confiança que Vito tinha em Carlo e sua relutância em envolvê-lo nas operações importantes do seu império. Quando ficou evidente que Carlo estava abusando fisicamente de Connie, isso apenas reforçou a desconfiança de Vito. Embora Vito não tenha tomado uma ação direta imediatamente, ele certamente viu isso como uma confirmação de suas suspeitas iniciais sobre o caráter do seu genro. Carlo Rizzi maltratava Connie por diversas razões, mas uma das motivações principais era sua frustração por não ter uma posição de destaque nos negócios da família Corleone. Carlo se ressentia profundamente de sua exclusão das operações importantes da família e canalizava essa frustração em abusos contra sua esposa. Essa dinâmica abusiva era uma maneira de Carlo afirmar seu poder e controle, já que ele não podia fazer isso dentro da estrutura da família Corleone. Pois, esperava que, ao se casar com Connie, ele ganharia uma posição influente nos negócios da família. No entanto, Vito Corleone e seus filhos nunca confiaram plenamente nele, mantendo-o afastado das decisões importantes. Esse ressentimento alimentava sua raiva e frustração. Não podendo exercer poder e influência nos negócios da família, Carlo encontrava uma forma de se sentir poderoso ao dominar e abusar de Connie. Ao maltratar Connie, ele sentia que estava de alguma forma exercendo controle sobre a família Corleone, mesmo que de uma maneira perversa e destrutiva. Carlo via Connie como uma extensão da família Corleone. Ao maltratá-la, ele expressava seu desprezo e raiva contra a família que o havia rejeitado. Essa violência era uma forma de vingança contra os Corleone, que ele acreditava ter prejudicado suas ambições. A combinação desses fatores e ações culminou em uma situação extremamente tóxica e abusiva, na qual Carlo encontrava uma forma distorcida de satisfazer suas ambições e ressentimentos ao custo do bem-estar de Connie. No livro O Poderoso Chefão de Mario Puzo, Carlo Rizzi é descrito como um homem alto e muito musculoso. Essa constituição física dava a Carlo uma sensação de poder e confiança, especialmente em suas interações com Connie. Carlo tinha uma estatura impressionante e um corpo bem desenvolvido, o que contribuía para sua percepção de ser capaz de intimidar e controlar outras pessoas. Sua força física era um dos principais fatores que ele usava para impor sua vontade sobre Connie. Não se preocupando com Santino, pois pensava que poderia vencê-lo em um conflito se fosse necessário. Sonny era conhecido por seu temperamento explosivo e sua ferocidade em proteger sua família. Quando ele descobriu que Carlo estava abusando de Connie, sua reação foi imediata e violenta. A sua raiva ao saber do abuso de Connie foi avassaladora. Ele atacou Carlo com uma fúria incontrolável, demonstrando uma violência que Carlo nunca tinha enfrentado antes. Apesar de sua força física, Carlo não conseguiu reagir ou resistir. Diante da ferocidade de Sonny, Carlo ficou completamente passivo. A brutalidade e a intensidade do ataque de Sonny o paralisaram.
e ele não pôde fazer nada para se defender. A violência do seu cunhado foi tão esmagadora que Carlo tremeu de medo e não conseguiu agir. O confronto com Sonny destacou a verdadeira natureza de Carlo. Enquanto ele podia dominar Connie devido à sua força física, ele era incapaz de enfrentar alguém como Sonny, que tinha uma determinação e uma ferocidade que superavam qualquer vantagem física que ele pudesse ter. Esse contraste entre a dominação que Carlo exercia sobre Connie e sua passividade diante da violência de Sonny mostra que sua força física era insuficiente para enfrentá-lo. A cena do ataque de Sonny serve para expor a verdadeira covardia de Carlo e sua incapacidade de lidar com alguém que tinha uma verdadeira força de caráter e determinação. A traição de Carlo Rizzi é um dos momentos cruciais na trama. A ação dele, ao se aliar aos inimigos da família Corleone, teve consequências devastadoras, levando à emboscada e morte de Sonny. Carlo, ressentido por não ter uma posição de destaque nos negócios da família Corleone e influenciado por promessas de poder e dinheiro e vingança contra Santino, aliou-se a Emilio Barzini, um dos maiores rivais dos Corleone. Barzini viu uma oportunidade em Carlo para desestabilizar a família Corleone. Ele foi manipulado por Barzini para trair Sonny a uma armadilha. Ele fez isso provocando uma briga violenta com Connie, sabendo que Sonny, conhecido por seu temperamento explosivo, viria em defesa da irmã sem pensar duas vezes. Isso levou Santino diretamente à emboscada que resultou em sua morte. Vito Corleone, com sua vasta experiência e astúcia, suspeitou da traição de Carlo. Ele percebeu que a sequência dos eventos que levaram à morte de seu filho não poderia ser uma coincidência. No entanto, ele não agiu imediatamente contra o seu genro, esperando o momento certo e desejando obter provas concretas. Após a morte de Vito, Michael Corleone assumiu o controle da família e também suspeitou de Carlo. Michael era meticuloso e queria ter certeza absoluta antes de agir contra seu cunhado. Ele investigou cuidadosamente os eventos e as conexões de Carlo com os inimigos da família. Para obter uma confissão e confirmar suas suspeitas, Michael confrontou Carlo. Usando sua habilidade de manipulação e intimidação, Michael fez Carlo acreditar que ele seria poupado se confessasse. Sob pressão, Carlo admitiu seu papel na traição e sua aliança com Barzini. Após a confissão, Michael ordenou a execução de Carlo. Ele queria garantir que Carlo não fosse uma ameaça futura para a família e também desejava vingar a morte de Sonny. Clemenza, um dos caporegimes mais leais da família, foi encarregado de executar a sentença. Carlo foi aniquilado no carro, encerrando sua traição e punindo-o por suas ações. Bom pessoal, isso foi tudo. Obrigado pela atenção e não se esqueça de se inscrever no canal.